Beleza, minha gente, 10 horas e 16 minutos, 10 e 16 da manhã, Solange Rodrigues mandando um bom dia, está na escuta aqui da nossa programação, Marley Nunes Colovini, alô, dona Marley Colovini, bom dia pra você. Olha, no Supermercado Roxo tem lava-roupas em pó brilhante por R$ 23,99, 2 quilos e 200 gramas. Amaciante concentrado Aquafest, 30% de desconto na segunda unidade, R$ 21,99. Água sanitária Imperial 2 litros, R$ 4,49. Creme dental Colgate triplação 180 gramas, R$ 6,99. Shampoo Seda 425 ml, R$ 8,99. Toalha umedecida Cotton Baby 50 unidades, R$ 5,49. Tem carne moída congelada de frango 1 kg, R$ 10,99. A lasanha Perdigão 500 gramas, R$ 10,99. Mortadela Gourmet defumada Seara, R$ 19,90. Feijão preto Blueville 1 kg, R$ 3,99. Arroz branco Roscato 5 kg, R$ 12,99. Café Três Corações 500 gramas, R$ 27,99. Tem que aproveitar ofertas válidas até às 21 horas, até às 9 horas da noite desta quarta-feira, tá certo? Legal, né? Vamos em frente com o nosso programa. Vamos dando sequência, lembrando que o Mega Feirão de Colchões e Estofados Econômica Móveis e Econômica Design está de volta. Muitos modelos de colchões e cama box em todos os tamanhos e muitos modelos de cores e estofados e poltronas com preços imbatíveis e parcelados em 10 vezes sem juros. E tem mais, aqui você tem entrega e montagem em Camaquã, interior e cidades vizinhas, e em todas as compras você concorre ao Festival de Prêmios Econômica Móveis e Econômica Design, né? Tá aí o pessoal da Econômica com a gente. Olha, realize o sonho da casa própria, de você ter a sua própria casinha, né? Tem um terreninho aí, tem alguém, né, recebeu de repente aí um espaço numa área rural. Olha, diga adeus ao aluguel. A Vencato Casas está construindo casas de 30 metros com 2 dormitórios e entregando em 60 dias. Se você fechar a negociação, para o Réveillon já vai estar de casa nova com a chave na mão, pintada, bonitinha, prontinha para morar. Entre em contato com Vencato Casas, ali na Oswaldo de Souza Gomes, em frente à Praça Zeca Neto. Vai lá, tá certo? Ou então entra no site vencatocasas.com.br. A Black Ofertas Afubra vai até dia 11. Chaleira elétrica Cadence R$ 99,90. O preço real está por R$ 79,90. A fritadeira Black Decker 7 litros sem óleo com visor de vidro de R$ 749,90 por apenas R$ 299 à vista. Corra! Ofertas Black Afubra até o dia 11. Vamos ao nosso Papo Imobiliário. O programa do Cresci RS. Vai comprar, vender, trocar ou alugar? Já sabe, consulte um corretor de imóveis. São 10 horas, 18 minutos. Hoje mais uma vez aqui com a gente, pessoal da Meta Imóveis, para bater um papo com a gente. A Carla Dias, a Thaís, com a assessoria de imprensa aí da Meta, para a gente falar aqui sobre diversos temas aí que dizem respeito ao universo imobiliário. Vamos começando então o nosso bate-papo. Bom dia, Carla. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Prazer mais uma vez recebê-las aqui para a gente trazer assuntos aí que dizem respeito a este universo, né, imobiliário. Thaís, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a audiência. Muito obrigado ao Cresci, a Cristina, por nos convidar mais uma vez para fazer parte desse momento aqui contigo. Muito bem. O pessoal que a gente recebe aqui é altamente qualificado aqui, dão aulas aqui nas manhãs de quarta-feira, né? O pessoal aí das imobiliárias, né? O pessoal aí associado ao Cresci, sempre trazendo muitas informações para os nossos ouvintes. O que vamos falar hoje, Thaís? Vamos falar sobre a valorização imobiliária, tanto de terrenos quanto de imóveis, e o que leva essa valorização e por que é um bom investimento. Muito bem, tema bastante sugestivo. Quem tiver perguntas para fazer, chama no WhatsApp 996984804, dona Carla. Isso aí, nós queremos trazer um breve, assim, histórico, né? Não muito longe. Vamos trazer, assim, há uns 25 anos atrás. Sim. Se nós pensarmos quanto custava uma casa e um terreno, né? Ou uma casa ou um terreno. Se nós puxarmos há 20 anos atrás, que dentro da nossa faixa etária, né, que nós ainda temos essa fase adulta, início de fase adulta ali.
Então, a gente vê o mercado de hoje e compara, meu Deus, aquela casa era 27 mil, era 20 mil há uns anos atrás, naquele bairro. Hoje, ela custa 350 mil. Né? É muita diferença se nós pararmos para analisar. E a gente fez uma pesquisa dentro deste tema, né, Thaís? Assim, levantamos alguns dados oficiais. E nos últimos 10 anos, o mercado valorizou 143%. Olha só, interessante esse dado. É muito alto, assim. Então, a gente, dentre alguns temas, procura trazer essa variação e variedade, porque ainda nós estávamos falando, não é um bem. Quando a gente tem uma casa, a gente não tem apenas um bem, nós temos um investimento ali também. Porque aquilo ali vai valorizar, além de toda essa estrutura emocional que nos traz e também de segurança, além disso ele é um investimento muito grande, às vezes muito maior do que um investimento aplicado numa aplicação convencional. Tu tem que ter noção que aquilo ali está rendendo muito. E eu falo por experiência própria. Eu digo porque em 2004, 2005, nós vendemos um imóvel. E eu te falei essa situação com base na minha vivência. Sim. A gente vendeu um imóvel na época, na Viegas, que ela saiu em torno de 37 mil. E hoje aquela casa, naquele mesmo lugar, ela vale com certeza uns 350 mil. Com certeza. Né? E isso muitas pessoas agora devem estar pensando, né, ali ouvindo, mas é verdade, quando eu comprei esse terreninho aqui, não tinha quase nada aqui na volta, agora tu vê quanto que tá valendo esses terrenos. Só que isso não é uma coisa só do passado, Flávio. Sim. Isso é constante. Então, o momento da gente investir, às vezes as pessoas têm muito disso assim, o tempo bom de investir em imóvel era 10 anos atrás, que nem elas estão falando. Não. Hoje é o tempo, porque daqui a 10 anos para frente nós vamos ter essa mesma visão, né, de valorização de um bem que ele é um investimento, diferente às vezes de um outro bem que a gente compra e que ele vai desvalorizando. Né? Nós tiramos um carro zero da loja hoje e só por ele ter saído da loja, ele já desvalorizou. E assim nós temos muitas coisas que desvalorizam, mas eu quero trazer hoje sobre o aspecto da visão imobiliária. Além de um bem, nós temos um investimento. Interessante. Né? Tu estavas falando, eu estava vendo aqui a tabela dos salários mínimos, a evolução do salário mínimo. Lá em 1990, por exemplo, quando eu construía a minha casa, o salário era de 3.857 cruzeiros na época, né? E um terreno naquela época, ele valia em torno de, 3.000, era em torno de 10 salários, daria 30 mil reais, 10 salários naquela época. Hoje, o terreno, quanto é que vale hoje? Não acha terreno por 30. Vamos dizer que o salário mínimo hoje está... 10 salários daria 15 mil, imagina. Hoje o terreno mínimo, 70, 80 mil, né? 90 mil. Eu estava apenas fazendo aqui um comparativo, aqui tu vê a evolução. Exatamente. Não, e aí é superior, inclusive, esse 140. Eu acho que dá mais de 1000%. Sim. Nada valoriza mais que imóvel, né? É incrível. E aí alguém vai dizer, mas isto lá em 1990, há 30 e tantos anos atrás, gente, se tu pegar a proporção do salário mínimo, o mesmo que tu fazia com o salário mínimo da época, tu faz hoje, né? Aí tu imagina um salário na época, um terreno na época, 10, 15 salários mínimos, hoje a 1.500, nós estamos falando de 1.500, daria quantos salários mínimos hoje? Muito. Eu não... 10 salários dá 15 mil. 15 mil. 100 salários mínimos. De 50 salários acima. Acima de 50. Exatamente. Então tu vê quanto subiu, né? Salário mínimos hoje. Boa essa comparação com o salário mínimo. Com o salário mínimo, né? A gente isso usa nos traz essa o índice do salário, de né? antes para agora. E isso realmente, quando a gente fala, e às vezes a gente está ali envolvido nas demandas do dia a dia. Eu vou deixar ali na poupança, eu vou deixar não sei o quê. Gente, e como tem pessoas que já têm essa visão? Olha, eu tenho tanto, eu quero um terreninho. Onde tem um terreno que eu possa investir? Porque aquele valor hoje, daqui a alguns dias, ele vai ser muito maior. Né? Então, assim, ainda continua sendo um investimento muito bom e seguro. Sim. Por que também da segurança? Porque é um bem palpável, é um bem real. Ele não está ali oscilando. Hoje deu tanto, hoje baixou, né? Hoje, isso também é uma coisa que traz muita segurança. É um bem, né, físico ali que não depende muito de oscilação ali de taxas. Uma coisa também que ajuda bastante a valorizar o imóvel,
com o tempo é a localização, a infraestrutura, pavimentação, rede de esgoto, isso tudo faz. Eu vou dar um exemplo real, que nem a Carla falou. Em torno de uns 25 anos atrás, eu trabalhava com telefonia e a minha irmã comprou um terreno. E o terreno que ela comprou na rua 15 de novembro, lá perto do IFSU. Na época eu lembro dela ter pagado R$3.000. Imagina. O salário era em torno de mais de R$100, 100, 120, que é essa conta que o Flávio fez. E imagina hoje quanto que vale a casa dela. Ela tem um patrimônio, ela vai fazendo no decorrer da vida. A conservação do imóvel, isso é uma coisa que tu compra uma casa, pode ser usada. Tu cuidou, tu deu manutenção, isso também valoriza na hora de vender. A casa que está com a manutenção em dia. E outra coisa que eu e a Carla estava olhando que também valoriza muito, até mais às vezes do que casa, é terreno. Terreno no lugar certo. As pessoas olharem que a gente está com... A Camaquã está crescendo muito, a gente quer linkar nisso também com crescimento e desenvolvimento. Camaquã é um lugar bom para se investir, porque é uma cidade que está crescendo, assim. A gente vê pessoas de fora conversando com a gente que elas relacionam isso, assim. Quando chegou em Camaquã, achou Camaquã uma cidade pequena, e aí hoje a gente está com uma cidade asfaltada, a gente está com essa duplicação da BR também, que está muito boa. Então, tudo isso vai valorizando. E aí vão crescendo novos bairros. A gente tem bastante bairro novo hoje. Sim. E aí cidade a pessoa... de expansão. Né? A cidade está em expansão. Então, essas boas opções são oportunidades de negócio para quem está pensando em investir. Às vezes não tem dinheiro hoje para a obra, mas já pode fazer um financiamento de um terreno. E tu sabe que eu moro no bairro Olaria, né? Hoje o bairro Olaria é considerado um dos bairros próximos ao centro. Mas um dia não foi. Como a Viegas também era... as pessoas dizem assim, isso aqui quando eu comprei era campo. Então hoje muitas vezes a gente diz, mas tal bairro lá na periferia. Porque lógico, a cidade vai crescendo, né? Claro. Pra periferia. Então assim, mas é longe aquele bairro. É longe hoje. Daqui a pouco tempo ele também estará loteado e terá necessidade de expandir além, né? Então, o momento, é bem interessante isso que a Thaís trouxe, que a cidade tem crescido. E também, dentro de uns assuntos que eu dei uma olhada, diz que está tendo muito movimento das cidades grandes, as pessoas procurando ou litoral ou cidades do interior para uma melhor qualidade de vida. Olha só, um dado interessante. Dado interessante. Quando tu comentou, que tu conversou, que a gente tem acesso às vezes conversar com gerentes que vêm de outras cidades, né? Isso que eu pensei na tua fala. Né? Ele disse, eu vim de outra cidade, logo que eu vim pra cá, eu pensei, a cidade é pequena. Mas como a cidade, ela tem essa situação de segurança, de lazer mais tranquilo, tu larga um filho na praça, né? Tu anda mais tranquilo numa calçada e ao mesmo tempo nós estamos a 1 hora da capital, gente, com a duplicação. Muito viável, né? A nossa questão de estarmos perto. E a cidade crescendo, valorizando o que a gente já tem de indústria, né? A gente tem muitas indústrias que são daqui, do arroz, tem a Viviana, tem a IFAO, tem tantas indústrias na nossa cidade já. E agora vindo essa indústria têxtil para cá. Grandes supermercados, atacados, né? Redes novas, fora também as redes da nossa cidade, que nós temos aqui da nossa cidade mesmo, o Roxo, São José e outros assim, né? Que digo redes grandes, né? Isso tudo gera muito emprego e desenvolvimento. E vem chegando mais gente. E a demanda de aluguel vai aumentando, né? Se tu parar para pensar, mas para que eu vou ter mais uma casa? Se a cidade está crescendo, logo eu entendo que pessoas virão para cá. E se eles virão, eles vão precisar de moradia. A gente também até ficou com um problema o ano passado na locação, assim, que eu observei, que eu estava começando em imobiliária, que aconteceu? Com a função da enchente, teve muita gente que se deslocou para cá. E aí, com esse deslocamento, a locação ficou muito cara, valorizou muito. Então, quem vai investir no imóvel pensando em locação, também é uma coisa para se pensar, para se valorizar, para ter uma renda a mais e pensar no futuro, né? E vocês falavam do crescimento da cidade, eu estava observando, agora no final de semana passado, tem um bairro ali acima da Vila Nova, próximo do local onde eu moro, que há bem pouco tempo atrás tinha uma ou duas casas construídas, a questão de 2 meses atrás. Eu passei lá no final de semana, já tem umas 20, 30 casas, como cresce, né? E esses bairros novos também, claro, o pessoal dá preferência, porque ali tu tem a opção de escolher também o teu terreno, né? A área que mais te agrada,
posição solar, localização, se é um terreno de esquina ou não. Então, assim, sai um loteamento, logo já está repleto, porque a procura é grande, né? A verdade é essa. E né? esses loteamentos, Flávio, assim, que hoje a gente tem, que é diferente de alguns anos atrás, eles já vêm com toda essa visão de rua calçada, Sim. de iluminação, Rede elétrica, rede, né? tudo mais, assim. Onde vai ter uma pracinha, Exato, onde vai ter isso. Tudo planejado. Isso, planejado. Né? Hoje em dia é outra visão, né? Sim, então, sim. isso é legal. E também, esse aumento da população, esse movimento também, a gente também percebe as pessoas, alguns vindo do interior, querendo estar aqui, né, mais próximo. Isso. Então tem esse movimento todo que acontece, e isso é muito interessante dentro do mercado imobiliário. É que nem tu falou, às vezes eu pego o carro e dou uma passeada, né? E o meu pai também já é uma pessoa de mais idade que não... Pai, vamos dar uma saidinha de carro. Gente, como cresceu isso? Ele fala, como cresceu... E no meu tempo. E os bairros, é que nem tu disse, quando tu morava ali em determinada... Na Vila Nova, isso. Já não tinha... Eu moro ali, quando a gente vai pra lá pra trás, meu Deus, o bairro Dona Teresa era o limite. Hoje em dia nós temos outros lá pro fundo, já né? tem aquele próprio loteamento ali da Hípica também, que vai, né, ampliar, né, o perímetro urbano, né? E outros tantos que vêm surgindo aí, né? Ali na Vila Viegas tem um loteamento, dia desse eu passei lá com os meus pais também no final de semana. Lindo, né? Casas maravilhosas, e o pessoal ruas que bem vem em São planejadas. Lourenço, de interior, também gosta muito daquela localização ali Sim, também. sim, então, cada um tem uma visão de que lugar se adapta melhor, mas tem muitas possibilidades. E a Thaís até falava da Vila Aurora, antes da gente vir, né, Thaís? Hoje mesmo falam que agora está atrasada a função que vão pavimentar. Eu estava lendo essa semana, mas é um lugar de se pensar. Para quem gosta de morar mais para fora e tem uma infraestrutura já no bairro, e ali tem terrenos bons e baratos. E o pessoal da ida, assim, as chácaras que falam, quando botam para vender conosco, já falam, vai passar o asfalto na frente. Então, já só de ter expectativa, as pessoas já subiram o valor. Não, e a Vila Aurora nós estamos falando de 7 minutos da cidade, 8 minutos com asfalto, né? Embora o asfalto ainda não venha até a cidade. A perspectiva é que vá até o CTG Zeca Neto, Zeca Neto para a Vila Aurora. Mas logo ele vai estar unindo aqui com a Jango Castro, né? E aí nós estamos falando de 7 minutos de deslocamento, está em casa, né? E mora afastado, mas... Sim, está na cidade praticamente. Praticamente na entrada da cidade. Qual é a média de valores de terrenos lá na Vila Aurora hoje, tem ideia? A gente tem, acho que um ano imobiliário, acho que em torno de 70 mil. 70 mil, era um valor bem deve bem ser uma acessível. metragem significativa, deve porque aqui nós não temos quase por esse valor na cidade. Se tiver beirando isso, aos 90, eles têm 5, 6 de frente. São terrenos mais estreitos, assim, que foram divididos, né? E também, assim, comentando da cidade, dessa expansão, a gente viu franquias novas vindo, né? Isso é tão legal também, né? A gente que tem essa cidade do interior, né? Veio o Mac pra cidade, vai vir Bob's, né? Tem Subway, a gente vê franquias novas investindo na cidade. Lojas, essa loja tinha lá em Pelotas, abriu uma filial em Camaquã, né? Ele vai gerar uma equipe aqui em Camaquã, ele vai gerar funcionários aqui. Geração de emprego, né? Vai trazer gente de fora, que também vai... Que agrega. E também vai precisar. O Stock Center, cujas obras começam agora em janeiro, 12 milhões pagaram pela área do Guarani, estão investindo mais 65 milhões de reais em Camaquã. Imagina. Isso é valor que vai circular aqui dentro de Camaquã. E a contratação de 250 pessoas de forma direta quando o Stock Center estiver em funcionamento. São 250 serviços fixos, né? 250 postos. Aí tu pega aqui o exemplo do Nicolini, né? Mais de 100 funcionários contratados. Aproveitaram muitos da época do Nacional, a negociação envolvia a reaproveitação dos funcionários do Nacional e a contratação de novos funcionários. E empresas que vêm abrindo a cada semana. São João, agora 2 semanas atrás, abriu nova unidade lá na Loureiro da Silva, né? Na frente e por aí vai. E novas empresas, tu falava da indústria têxtil, uma empresa têxtil que está empregando 65 mulheres. Aí são vagas femininas exclusivas, né? 65 mulheres. E assim nós temos novas empresas que têm perspectivas também de se instalar em Camaquã, né? Isso é bom. E esse dinheiro girando na nossa cidade, a gente fala numa visão agora imobiliária. Ele te traz o poder para tu realizar o teu sonho também. Quantos empregos, quantas pessoas com renda comprovada, com essa sensação que nem tu falou de poder ter uma casa, de poder ter a sua casa própria, né? Daquele sonho. E também numa questão de investidor, né? Mas eu vou então comprar uns apartamentos, porque futuramente eu vou estar vindo gente, então está vindo todo o tempo, vai ter locação.
Então, para ambos os lados, tanto nós como pessoa física, para o nosso sonho, né? Mas também para aquele olhar investidor. Bom, Camaquã está crescendo. Quantas indústrias, quantas franquias, quantas fábricas estão vindo? Ou seja, esse povo vai precisar morar em Camaquã. Claro, Né? com certeza. Isso é interessante. E falando da valorização ali que a Thaís trouxe, em percentuais, os terrenos eles valorizam de 100 a 300% vezes mais. Né? Então, quando sai um loteamento novo, é a hora. Isso. É a hora. Em que período essa valorização de 100 a 300? Com relação a casas, a imóveis perfeito, construídos. entendi. O terreno imóvel construído, ele valoriza até 300 vezes mais. Porque a questão de tu comprar a casa própria, muitas vezes ela não atende a necessidade que tu, né, tem em mente, né? E se tu comprar um terreno, tu vai construir a casa dos teus sonhos, né? Do teu jeito ali Do teu também. jeito, atendendo as tuas necessidades. Hoje nós temos pessoas idosas que têm certas limitações e que às vezes têm dificuldade ao adquirir um imóvel já existente, tem que fazer toda uma readequação, né? E isso que a Thaís pontuou ali, né, Thaís? Eu quero só falar mas qual é o critério? O que eu escolho Sim. na hora de comprar um terreno? Eu quero investir, né? Isso que tu falou ali da questão. Dá uma olhadinha na localização, dá uma olhadinha se tem calçamento, tem escola próximo, tem mercado, qual é a estrutura que esse bairro está oferecendo, porque isso vai valorizar e também vai desvalorizar. Às vezes nós temos imóveis muito bons em uma localização que não favorece. Boa, que aí não tem a segurança, né? A segurança pública é outra coisa que também valoriza ou desvaloriza. Uma série de fatores, infraestrutura, segurança, nós já falamos aqui no programa, as próprias casas ao entorno também, né? O nível das casas, o modelo das casas, tudo acaba influenciando. A dona Ondina mora na Vila São Carlos e tem um terreno aqui na Vila São Carlos. Há muito tempo eu uso esse terreno para fazer hortas. Já me orientaram a fazer a comercialização, já que não tenho condições de construir uma casa no local para vender ou alugar. A dona Ondina pergunta, a valorização na Vila São Carlos se encaixa ao mesmo percentual da cidade ou não? Os bairros mais afastados, eles não têm o mesmo percentual de valorização, isso é fato, tá? Mas, que nem a Thaís falou da Vila Aurora, é um exemplo. Sim, é um exemplo. Não é o mesmo valor de um terreno aqui, o banhado do colégio também não é o mesmo valor, tá? Mas não quer dizer que não estejam acompanhando o mercado. É óbvio que está acompanhando, tem uma crescente, mas dentro deste perfil, sabe, Flávio? É no centro, é no bairro, é no interior, é tantos quilômetros da cidade, tudo isso sim, né? Como é que é o nome dela, Dona Ondina? Dona Ondina, da Vila São Carlos. Claro que tem essa valorização, Dona Ondina. Não acompanha o mesmo valor da cidade, mas um percentual crescente, sim. Muito e a gente consegue fazer avaliação se ela precisar. Nós somos, na imobiliária, mais de 7 corretores lá. E o que a gente faz? Se ela quiser, ela vai ligar pra gente, a gente vai lá, vai bater foto. Se ela quiser comercializar, a gente vai botar placa. Mas o que a gente faz? A gente bota num grupo nosso, interno, e aí cada um dá uma sugestão e a gente faz uma média e avalia. De precificação de mercado. Muito bom. Isso aí. Olha, o Márcio, morador da Vila São Carlos, sugiro também a dona Ondina, na medida do possível, fazer uma casinha para aluguel. Ela já disse que não tem condições de fazer a casa. Ele diz que devido às muitas indústrias da Vila São Carlos, a procura por imóveis para locação é bastante grande na Vila São Carlos. O bom do programa é que é isso, já vai surgindo possibilidades, ideias, né? E a gente trazendo essas dicas aí bastante importantes. Temos o Márcio da Vila Jardim, mora na Vila Jardim há 30 anos. Quando vim morar aqui, era uma casa aqui, outra colar. Hoje, para conseguir terreno aqui na Vila Jardim, acho que nem tem terreno disponível para vender. Todas as áreas estão construídas, está dizendo o Márcio. Olha só. Isso não, estamos falando de 30 anos, né? Quando ele chegou lá, era um campo praticamente, né? E que se povoou muito rapidamente. E assim todos os bairros, tu falavas que mora no bairro Olaria, a gente tem ali o bairro Olaria, Zona Sul, que a questão de 3, 4 anos atrás era desvalorizada em relação ao restante do bairro Olaria. Quando falava no bairro Olaria, Zona Sul, as pessoas não queriam nem pensar. No momento em que o IFSUL, o antigo Cefet, se instalou ali no local, já mudou de assunto, né? Hoje as pessoas já dão preferência àquela região,
que ficam ali ao lado do IFSUL, que fica muito próximo a grandes supermercados, acesso facilitado. Hoje, para te sair do bairro Olaria e ir para Porto Alegre, tu já sai direto ali pela José de Souza Castro, pega Loureiro na Zona Leste, está na BR-116, né? Sabe que a revitalização do ginásio de esportes também é uma coisa que valoriza o bairro, sabe? Muito. Essa questão do olhar dos governantes, vamos dizer assim, né, dos administradores do município, faz toda a diferença. A revitalização que fizeram ali na... vai para o Prado, né? Que vai para o Prado, sempre me esqueço. Major João Meirelles. Isso. Como faz diferença? Como valoriza, sabe? Bonito, como embeleza o olho, né, do cidadão. Ai, que rico lugar, olha que bem pertinho para a gente tomar um chimarrão. Olha que legal para trazer as crianças. Então, isso tudo, esse olhar administrativo, ele faz muita diferença na valorização da nossa cidade, dos bairros e tudo. Há pouco tempo atrás, o bairro Jardim do Forte não tinha a valorização que tem hoje, muito se deve à prainha. Olha a estrutura que nós temos na prainha, né? Tu vê ali as pessoas andando no final de semana. É bom, hoje o ponto de maior movimentação da cidade, principalmente domingo à tarde, é a prainha. O nosso antigo bobódromo, nós que somos camaquenses, lembramos do bobódromo aqui na Zeca Neto. Era o point da cidade, hoje não mais. Hoje o pessoal está indo para a prainha, tem espaço para tomar um chimarrão, para sentar na sombra, para as crianças brincarem, se divertir, para passear com o cachorro, né? E a Major João Meirelles, esses dias eu passava ali e via pessoas, eles colocaram uns bancos, né? Naquela área ali. Central. Isso, eu via pessoas tomando chimarrão ali no final da tarde, olha que coisa gostosa. Tem aparelhos de ginástica também. Sim, ginástica ao ar livre. Isso, tem e no ginásio tem essa mesma proposta, o que valoriza também os bairros, essa percepção. O ginásio, eu passei dia desses lá no ginásio e vi que estão construindo 2 quadras de futebol, tem mais a rampa de skate, tem mais outro tipo de quadras ali, que eu acho que é vôlei ou handball, acho que voleibol. Então, assim, tem muitas opções ali para a prática do esporte e as pracinhas onde as pessoas têm momento de lazer, né? Antônia Terezinha Silveira, muito bom dia, excelente papo. Lembro quando vim morar. Não, aí é outra pessoa que está comentando. Antônia Terezinha está mandando bom dia. Quem está comentando aqui é a Cirliane. Olá, bom dia. Lembro quando vim morar em Camaquã, 15 anos atrás, não tínhamos as opções que temos hoje e a cidade não crescia no ritmo que cresce hoje. Parabéns, Camaquã, está dizendo aqui a nossa ouvinte Cirliane. A Renata, moro aqui em Arambaré, na minha cidade também, um crescimento gigante. Há muitas casas para alugar, há casas à venda também, mas há pessoas que nem pensam na hipótese de vender seus imóveis, porque aqui hoje tem tudo e com asfalto facilitou muito. Lá da Vila Maria, na Chuvisca, Lisiane. Olá, bom dia, estamos ouvindo aqui em Chuvisca, Vila Maria. Vila Maria fica um pouquinho antes de Chuvisca. Estão fazendo a regularização fundiária aqui no bairro, vai valorizar as nossas propriedades e para quem precisar fazer financiamento vai ter como oferecer o próprio imóvel como garantia, se for o caso. Fica bem na entrada do Rincão do Facão, a Vila Maria, que agora com a regularização fundiária, evidentemente, passa a valorizar as propriedades. Flávio, você tem informações, como é que está essa situação? Olha, eu entrevistei o nosso vereador aí de Chuvisca, que é correspondente da Rádio Cidade, e a informação é que o processo está acontecendo e que pode ser parcelado, inclusive, o valor da regularização fundiária em até 10 vezes, ou mais, se for o caso, né? Basta solicitar parcelamento, tá bom? Lisiane, olha o pessoal aí também falando sobre regularização fundiária. Aqui nós temos vários bairros que já fizeram essa regularização, né? Sim, hoje em dia a gente não vê falar, mas quando começou, tipo Viegas, tem muitos, isso aqui antigamente não era assim, é do tempo, então isso acontece. Ouro Verde, exatamente, e outros bairros, né? E isso vai acontecendo quando as cidades vão ampliando, que nem é o caso de Chuvisca agora neste momento, que era uma área rural ali, né? Agora tá sendo e vai passando ali os lotes urbanos. Mas então, dando continuidade, assim, também um paralelo com relação à inflação, né? Também trazendo, a gente trouxe um paralelo de salário mínimo, a gente trouxe um paralelo ali, né, com outros investimentos, mas também trazendo um paralelo com relação à inflação, os imóveis valorizam. Sim. 40% acima nos últimos... Acima da inflação. Então, é uma coisa que, mais uma vez, uma informação que consolida, né, o que a gente tem falado, que além do nosso imóvel ele ser aquele sonho, aquela segurança, aquela sensação de prazer, de bem-estar, de segurança, ele é, além disso, que um bem, ele é um investimento, né? E a gente comprova com números, né? Porque a gente nem tinha comentado, né, Flávio, qual seria o assunto,
O Flávio já saiu ali, já deu um Google, deu uma olhada para trazer mais informações e que informações que tu trouxe que afirma a nossa fala. Com certeza. Né? Que não é papo porque assim. Esta é a realidade. Nós não estamos fazendo, nós trabalhamos com marketing, mas não estamos simplesmente fazendo marketing. Sim. Estamos fazendo uma constatação aqui. Uma constatação, né? E uma informação. Às vezes a pessoa está aí na sua casa, está no seu trabalho, está ouvindo. Ela pensa em tantas possibilidades. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. E nunca se liga muitas vezes, eu vou investir nisso. Quem sabe eu compro um terreno mesmo. Quem sabe eu faço tal coisa, sabe? Então, o objetivo, né, quando a gente vem ao programa, não é fazer um marketing ou falar de um mundo imobiliário inacessível para o cidadão que está ouvindo. É trazer fatos e situações reais. Né, que venham informar, que venham abrir os olhos, ou que venham fazer a pessoa ouvir ele tomando meu mate pensando, sabe que eu não tinha pensado nisso? Né? Que nesses últimos 10 anos é verdade isso que eles estão falando. Tal coisa desvalorizou, meu carro desvalorizou, meu não sei o que desvalorizou, mas a casa só valorizou, né? Então a nossa intenção, a minha intenção quando eu venho, todas as vezes que eu sou convidada, eu tento trazer assuntos, né, de alerta ou de reflexão, né? Outra vez a gente falou de golpe, falou de fraudes, falamos de financiamentos, de taxa, de coisas reais dentro da nossa realidade camaquense. Sim, é importante nós sabermos do mercado mundial, do mercado nacional, né, a outro nível, mas aqui em Camaquã, qual é a realidade? Exemplos palpáveis, que nem tu trouxe, né? Quanto valia aqui, quanto valia ali. É sobre isso, fazer assim, você, o nosso ouvinte aí, né, nessa manhã de quarta-feira, pensar um pouquinho. Quanto que tu pagou na tua casa há um tempo atrás? Exatamente. E hoje, quanto vale a tua casa? Valor, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, fugindo um pouco do nosso tema, mas eu achei muito interessante, uma cliente me perguntou esses dias sobre os financiamentos, e aí ela me perguntou, e o nosso modelo 15, vale? E aí eu disse, olha, vou ver, também não tinha essa resposta para ela, fui conversar com a correspondente, e ela sim vale, 30% da produção, se tiver no modelo daquele ano, vale como renda para comprar. Então, a pessoa que mora fora de Camaquã, que pensa em mandar ao filho, de repente, ao invés de locar, pode fazer aquisição num apartamento, de uma casa, perto de uma escola, que nem a gente falou, tipo o IFSU, porque hoje o filho vem estudar, a gente tem universidade aqui, a gente tem no bairro Laria, a gente tem a Uniaselv, e o próprio FSU, a gente não sabe, mas ele tem cursos gratuitos, de graduação, curso superior, e todo ano sobra vaga. Sim. Porque meu filho estuda lá, eu sei que todo ano sobra vaga, que depois o pessoal fazer o concurso é feito seleção por redação. Então, eu acho isso muito interessante, uma coisa muito válida a gente se atentar ao que a gente tem de bom na nossa cidade e, mais uma vez, falar, escolham os bairros, é possível para todo mundo, procurem um correspondente, procurem um corretor, para fazer isso, para ver se teu sonho é possível e se ele não é hoje possível, para a gente fazer um planejamento junto com o cliente, para ele ver quanto ele precisa juntar, qual a forma que a gente pode facilitar. Às vezes a pessoa vai ter um carro, ela vai poder dar de entrada, vai facilitar. A gente vai achar uma forma de ajudar o cliente também. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui também do Edson, do interior, localidade de Palmeira. Vocês têm conhecimento com relação à valorização de imóveis rurais, levando em consideração pelo menos os últimos 5 anos? Quanto ao imóvel rural, ele é... Como é que eu vou te explicar? Tem vários pontos que a gente tem que analisar. A terra é para plantio, o que tem de benfeitoria, o ponto de água, né? Porque é diferente de nós vendermos aqui, ó, nessa quadra, 10 terrenos, a gente sabe que a rede de água passa aqui, tudo mais, né? A gente conhece, é só para fazer o nosso imóvel ali em cima, a nossa construção. Quando se trata de interior, tem todas essas questões que são... Quantos quilômetros da cidade? A terra é boa para plantio? A terra é boa para plantio de quê? Né? Quantos hectares? Tem moradia, tem estufa, às vezes tem silo, tem não sei o quê. Então, são várias questões que envolvem a valorização do imóvel rural. Sim. Tá? Mas, tô levando em consideração esses pontos, assim como nós pautamos os pontos do urbano, localização, infraestrutura, calçamento, esses pontos são pautados quando se trata do rural. Tá? Mas há, obviamente, uma valorização levando em consideração esses pontos. Tá? De repente uma terra que está lá judiada, atirada, a casa dá assim, né? A estrada é horrível para chegar, o acesso é horrível. Então tem todas essas questões que nós temos que levar em consideração,
tá? Mas sendo um imóvel, uma área rural que está sendo bem cuidada como uma casa na cidade, né? A terra tá boa, né? Tem um acesso, tudo isso obviamente vai levar à valorização, como o oposto leva à desvalorização. Desvalorização, é isso aí. A Estela da Vila São Pedro, bom dia, estamos ouvindo o programa Tá na Mesa, que não é o Tá na Mesa, hoje é o Papo Imobiliário, viu, Estelinha? Ela é ouvinte do Tá na Mesa, que vai ao ar aos sábados, mas é o Papo Imobiliário. E ela pergunta o seguinte aqui: Flávio, eu tenho visto que em vários pontos da cidade tem muitos terrenos baldios, terrenos com um verdadeiro matagal, vegetação alta. Isso desvaloriza também a propriedade? A pergunta da Estela da Vila São Pedro. Eu acredito que desvalorize. Eu acho que tudo tem que ser bem cuidado e também assim, ó, essa semana eu vi um colega meu que ele vendeu um terreno, ele estava tentando contratar o dono, porque os vizinhos estavam reclamando e sabiam que o agenciador, quem fez o intermédio da negociação, tinha sido ele, e aí chamaram por ele. E ele estava tentando, porque a prefeitura pode incomodar, notificar, se tiver água acumulada, tem o pessoal que faz a fiscalização. Então eu acredito que desvalorize sim o imóvel. Não sei o posicionamento da Carla. O que eu vejo? Tem coisas que podem influenciar na valorização ou não, tá? Tipo, a localização. Vamos dizer assim, ó, aqui na esquina do hospital tem um terreno. Bom, o lugar é maravilhoso. Ele pode estar atirado, mas o lugar é maravilhoso, tá? Então, mas olha o jeito que tá isso aqui, é uma ladeira abaixo, não sei o que, eu vou ter que... Quanto eu vou gastar de aterro? Isso ok, né? Essa falta de manutenção, de cuidado, de deixar capinadinho, de deixar pronto para uma construção, para uma obra, pode desvalorizar. Mas são questões, são visões diferentes, tipo assim, tá só um matagal, né? Vai lá e arruma. Sim. Mas o ponto sendo bom, ele não vai trazer até uma desvalorização, mas aquele olhar do cliente quando passa, ele chama atenção. Isso traz mais valorização, mais visibilidade é a palavra. Quando tu passa num capricho, tu pensa, mas que rico lugar para ter uma casinha. Sim. Agora quando tu passa num matagal, tu, meu Deus, que tapera. Né? Então tem esse olhar de chamar o cliente, de atrair, que vai trazer uma certa valorização. Sim. Mas às vezes em preço ali, se tu vai botar, vai chamar o dono, cara, quem sabe vamos dar uma melhorada na aparência, tu quer vender, isso aí tá atirado, né? Então tu consegue trazer ele pro valor, tu consegue deixar uma aparência boa, mas eu acho também que o visual ele conta muito, não tem como dizer, não. Conta, em terreno sim, mas se tu falar dá pra comparar terreno para casa, se fosse casa, sim, aí piora bastante. Mas em terreno... Pergunta do Ivan aqui, com relação a esses imóveis mais antigos, algumas casas antigas aqui de Camaquã, casas lindas, mas que não estão, evidentemente, adequadas aos novos tempos, mas com um terreno bem localizado, isso influencia também na valorização ou não? O terreno sendo bem localizado, sim, claro que vai influenciar. Às vezes a gente tem, aqui no centro a gente tem vários imóveis que pelo preço do terreno, é um investimento maior, ainda estão em oferta. Mas a casa estando habitável... A gente tem aqui na 7 de setembro, aqui, a uma quadra aqui da Rádio Cidade, na esquina da delegacia ali, casas de pessoas que marcaram inclusive a história aqui de Camaquã. Tem 3 casas ali, um pouquinho antes da funerária Jardim do Samuel. Tem uma casa ali que a minha esposa, se nós comprássemos aqui, eu não ia mexer em nada, na verdade, só no telhado, ia manter a arquitetura. Então, assim, embora sendo casas antigas, tem um modelo muito bonito, né? E a localização também, excelentes locais. Tem delas também conservadas. E me chama a atenção também o tamanho dos terrenos, né? Esses terrenos, né, são maiores, né? Hoje esses terrenos novos, alguns, conforme você falava, tem desmembramento, dividem, né? E aqueles antigos devem ter o quê? 40 metros de fundo, Exatamente. Né? Aqui na Luiza Maraniche a gente vê que atrás daquelas casas mais antigas tem inclusive bambus, árvores gigantes. Então tu imagina que é um terreno que dá para fazer mais 1 ou 2 casas no fundo, né? Chácara. Então quem quer fazer um investimento nem deve levar isso em conta, né? Porque a limpeza tu acaba fazendo e o prédio tu acaba restaurando também. Exatamente, né? Isso que eu ia trazer, respondendo a pergunta do Ivan. Claro que tu não vai considerar um imóvel novo, né? Olha só, mas olha o estado que tá essa casa, que nem tá dizendo, é uma casa mais antiga. Isso. Ela tem uma depreciação, é claro que tem. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um terreno muito bem localizado, que hoje tu não consegue. Hoje nós estamos falando de terreno mais na periferia. Quando surge oportunidades de terrenos no coração da cidade, no centro, em lugares...
eles vão ter um valor acima, mas o prédio não vale. Realmente, o prédio pode não valer tanto, mas ele tem uma estrutura. Tem essas casas mais velhas que a gente entra, às vezes, gente, não tem rachadura, não tem bolor, umas paredes boas, uma estrutura de casa muito boa, sabe? Então, que se a gente tem esse olhar de, mas eu restauraria, mas eu iria arrumar, vale muito, né? São lugares diferenciados. E nós temos aqui no centro da cidade, realmente, alguns lugares, às vezes muito acima, né? Mas que o proprietário, não, eu quero tanto, eu acho que vale, fica um pouco mais de mercado, daqui a pouco até surgir uma proposta, né? Porque há essa questão de que quanto menos produto, maior valorização. Então a gente não tem muito produto central, a gente não tem muitos produtos, então acaba que a valorização se torna um pouco maior. E tem outro fator que a gente também já debateu aqui, alguns proprietários levam em consideração o valor emocional, o valor, né, aquele valor que você tem que retrata a tua infância, a tua vida naquele local. Infelizmente, isso não deve ser levado em conta quando for avaliar um imóvel, mas algumas pessoas fazem essa leitura, né? Sim. E essa... Dificulta. Eu tive uma experiência agora, e que como isso limitou, encerrou a negociação. Porque a pessoa achava que aquilo era tudo muito bom, muito perfeito, e quando o novo proprietário disse assim, mas aqui eu iria mudar... Não. Tu não precisa mexer essa casa é toda boa, sabe, assim, porque ele tem um olhar diferente, porque ele construiu, porque ele fez, porque isso, e a outra pessoa tem uma visão diferente, e o que tem que ser levado em consideração é valor monetário, quanto vale o metro quadrado de um terreno neste lugar, e quanto vale o metro quadrado de uma obra neste estado, é isso que é levado em consideração, né, é isso. Até porque o imóvel pode ter um valor sentimental para o seu proprietário, mas para quem está comprando não tem. Ele está comprando um imóvel como qualquer outro, né? Não tem lembranças daquele imóvel, ele vai alterar, enquanto que o primeiro proprietário, de repente, não mexeria lá numa parede, porque vai descaracterizar aquilo que para ele tem um valor sentimental muito grande. Então, é aquilo que a gente falou, não dá para levar em consideração essa questão do emocional, porque o emocional vale para quem conhece a história daquele imóvel, para quem está chegando, quem está adquirindo, ele vai construir uma nova história naquele local, né? Agora, o bom é que nós temos essas opções para quem, evidentemente, quer investir. A gente tem alguns imóveis antigos que estão à venda. Ali na Duque de Caxias, nós temos um excelente imóvel, bem na frente da Praça Coronel Silvio Luiz, que pertenceu ao Dr. Armando Carvalho Filho. Meu pai foi gerente por 30 anos do Dr. Armando, né? E aquela casa ali já abrigou o fórum, já abrigou o CAIC, né? Vários setores ali da prefeitura já estiveram instalados. E tem um terreno ali também que ele quase chega na 7 de setembro. Ele começa na Duque e vai ali perto do... Como é que chama esse condomínio, esse prédio grande aqui? O Paineiras. Ele faz divisa com Paineiras, para te ter uma ideia, né? Então são terrenos enormes que tu só vai encontrar em propriedades antigas. Exatamente. Mas é mais ou menos essa a visão que nós queríamos trazer. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, as perguntas são essas. São esses os questionamentos. Deixa eu ver se tem. Deixa eu só atualizar aqui a minha página. Tem o pessoal aqui mandando um bom dia aqui, ó. O Paulo Pedro Fragoso. E como é bom a gente ouvir um bom dia. É bom essa interação do público, né? Isso é um diferencial. Saber que estão ouvindo, o Paulo Pedro Fragoso de Souza, o Ivan Lucas, Nelson Ramos, Solange Rodrigues, a Francelina Almeida, Inês Silva da Silva, Zilmar da Costa Copes, o Renato Buzzi lá de Novo Hamburgo, a Lúcia Topacheski, a Terezinha Marte, a Cátia Oliveira, o Rony Strider de Esteio, o Laércio Félix Machado, a Suzeli Ribeiro, o José Lucas Maluf, bairro Maria da Graça, o Adolfo Bierhaus da Chuvisca, a Lídia Rochinski, a Angelita Cardoso Silveira lá de São Lourenço do Sul, vamos ver quem mais por aqui, a Suzeli Ribeiro, a Marla Souza, a Belks Larry, alô pro Valderi, a Maria Rosângela e a Ana Sara da Chuvisca, o Henrique Lanzarini e a sua mãe Marilis, lá em Barão do Triunfo, a Vera Elísia da Vila Nova, a Loiva Cheque, a Bete Martins da Vila Nova, a Dona Lourdes Rodrigues da Vila Nova, e por aí segue a nossa audiência bombando aí em todos os cantos, a nossa poetisa Valdirene Chikovski, lá de Chuvisca, o Cássio do bairro Fragata, em Pelotas, a Marley Flores, a Zaira Gonçalves, a Nilva Maron Abel, a Janete Conceição, a Zeli Terezinha, Maria Lacerda, Santos Petman, Regina Varholtz, também a Noêmia Stachileski, a Mari Vicente, a Mari Medina, Clédis Crusser, já falei,
o Arcíbio Gouveia na Câmara de Vereadores, Luana de Paula, Almiro Jones aí no centro da cidade, empresário Luiz Erni de Souza, fundador da empresa Sentinela Tour, hoje morando em Tramandaí. Tá todo mundo ligado. Bom movimento, viu, pro litoral? Movimento aí, litoral, viu? É isso aí. Né? Também. Gente, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar essa manhã conectado a todos vocês aí que estão interagindo e aqueles que estão na lida aí nas tarefas, que não interagem, mas estão ligados aí ouvindo, né? E de uma certa maneira aí pensando, né? Às vezes a gente não para digitar, para perguntar, para dar um oizinho, para dar um bom dia, mas a gente está interagindo. E isso é muito legal, sabe? Quando a gente vem para a Rádio Cidade, a gente tem essa sensação de uma roda de conversa. Exatamente. A gente traz o Shima porque a gente interage e a gente sempre procura trazer esses temas, Flávio, que a pessoa que está lá, né, na sua vida cotidiana venha acrescentar, não venha ser aquele momento chato. Claro. Que saco esse quadro, eu não gosto disso, né? Né? Eu não gosto de falar sobre imóveis. Como não? Tu mora onde? Então é um assunto, tu precisa de um imóvel, é uma coisa de primeira necessidade, né? É ter onde morar e ter o que se alimentar, né? Então é as nossas primeiras necessidades. Então também peço que vocês sugiram, né? Mandem pro Flávio temas aí para quando a gente vier, Flávio. Cara, na próxima vinda fala sobre isso, né? Temas novos. Né? Não só partindo de nós a iniciativa, mas de vocês, ouvintes. Olha, a gente queria ouvir falar sobre isso, a gente queria conversar sobre isso no Papo Imobiliário aí. Então a gente está aberto. 3 temas para a gente poder estudar e trazer, né? Exato, trazer mais coisas. Eu até já vou solicitar, já vou encaminhar para vocês aqui. O pessoal tem pedido muito advogados para falar aqui sobre partilha de bens, para falar sobre uso capião, que são temas assim muito recorrentes. E sempre o pessoal, Flávio, quando puder, leva lá no Papo Imobiliário alguém para comentar sobre estes assuntos. Tem uma dúvida que persiste. E eu tenho 2 advogados em casa e esqueci de fazer essa pergunta. Em casa não, mas meus filhos moram em Porto Alegre. Com relação, parece que tem uma novidade aí, viu? Normalmente, há um tempo atrás, pela legislação, tu poderia doar somente 50% do teu patrimônio. Hoje, se tu não tiver herdeiros direto de primeiro grau, tu pode doar até 100%. Isso é uma novidade, parece que está surgindo na lei. Então, assim, eu vou sugerir, já vou passar para vocês aqui esse desejo da comunidade, nós termos aqui alguém da especialista, advogado da área imobiliária, para a gente falar sobre esses temas aqui, né? Inventários, uso capião, partilha de bens. Partilha de bens, exatamente. E doação. Nós temos dentro da equipe o setor jurídico, né? E quando surge demandas de dúvidas ali no dia a dia, porque surge. Todo momento surge demandas ali e que nós, dentro do ramo imobiliário, precisamos desse suporte jurídico. E isso é interessante tu trazer, porque realmente é uma coisa cotidiana. Não, e importante é trazer o profissional aqui, porque nós temos a questão da interatividade. Às vezes a gente direciona o tema para o advogado, ele dá uma orientação sobre aquele assunto específico. Só que quando tu faz uma abordagem, tu desencadeia uma série de questionamentos. E tu tendo o profissional aqui, já tu tira a dúvida na hora, né? Pode deixar. Então está convidado aí o jurídico da Meta. Para o nosso gerente, para o Torquato também, para o jurídico da Meta fazer parte aí do Papo Imobiliário, esclarecendo aí as dúvidas aí dos nossos ouvintes queridos aí. Excelente. Obrigado, Thaís. Obrigada, Flávio. Obrigada a toda a audiência também. Maravilha. Obrigado, Carla. Merece. É sempre um prazer estar com vocês e até a próxima. Thaís Baldon e a Carla Dias, já amigas aqui da Rádio Cidade. O ouvinte já conhece o trabalho dessas profissionais. Aliás, conforme na abertura do programa eu falei, o pessoal que vem aqui, a Carla esteve aqui dia desses, a Carla Zanket, olha, show de bola também, a Cristina, meu Deus, é muito conhecimento desse pessoal, e não é só do pessoal da velha guarda, né? Os novos aí estão muito bem inteirados. O Torquato, quando esteve aqui, acho que há 3, 4 programas atrás, meu Deus, deu um show aqui, vocês meninas têm feito algo assim de uma relevância tão grande em termos de informação para a nossa audiência, e isso realmente nos deixa muito feliz. Papo Imobiliário na Rádio Cidade às quartas-feiras e na TV Cidade, edição alternativa. E também tem os podcasts da Rádio Cidade, lá no Cidade Play, no nosso canal no YouTube, Rádio Cidade Camaquã.